Amigo do Dr. Edeval, nesse vídeo abordarei um assunto de suma importância para todos nós. Como retirar o país do fosso em que se encontra. Como tornar um país desenvolvido e entrar no primeiro mundo. Tenho falado que o único caminho, o mais plausível, é através da educação. E quando se fala em educação, se fala na educação na infância, na adolescência, até a fase dos 18 anos. Educação básica, fundamental e média. E por quê? Porque o neurocientista chegará à conclusão que o ser humano, o homem, até os 18 anos, é a fase maior de aprendizado. É até os 18 anos que o homem está formado para entrar na vida adulta e escolher uma profissão. Dos 0 aos 18 anos, vamos dividir de 0 a 8, de 8 a 12 e do 12 ao 18. É exatamente até os 8 anos de idade que o ser humano se encontra com os neurônios ávidos por conhecimento. As suas sinapses estão à procura desesperada para conhecer o mundo em que ele se encontra. Dos 8 aos 12 diminui, dos 12 aos 18 mais ainda. E depois dos 18, as sinapses já formadas, pouco vai absorver de conhecimento. A partir dali, vai haver uma modelagem de tudo aquilo que o jovem aprendeu. É como no pomar. Se o indivíduo quer um pomar e que esse pomar dê frutos no futuro, ele escolhe o terreno, escolhe as sementes, escolhe as mudas, planta, rega, cuida e vai cuidando da raiz, do caule, do tronco, até chegar à fase adulta, quando começa a frutificar. Livra essas mudas das ervas daninhas, das lagartas, de alguns pássaros que querem consumir antes do tempo, para que quando chegue na idade de frutificar, dê bons frutos e boa safra. É a mesma coisa com o ser humano. Então nós temos que cuidar das nossas crianças, dos 2, isso é dos 0 até os 2, dos 2 até os 18. Se quisermos um país de futuro. Essa foi a minha opinião. E dando uma viajada na literatura, e literalmente falando, passei pelo Japão, pela Coreia do Sul, pela Malásia e entrei no país chamado China. E sabe o que eles fizeram nos últimos 40 anos? Independente da indústria, do comércio, das commodities, de tudo aquilo que o país possui, eles priorizaram a educação. E na educação priorizaram o curso básico, fundamental e médio. Para os senhores terem ideia, de cada 4 dólares investidos na educação, essas 4 nações investiram 3 no ensino até os 18 anos. E apenas 1 na universidade. O Brasil fez o inverso. E mais ainda, investiu 4 dólares na educação superior e apenas 1 no curso básico. Isso é 20% no curso básico e 80% no superior. Aí destrambelhou, desmontou a nação. Porque os alunos entraram no curso superior por entrar. Sem convicção, sem conhecimento e praticamente
apenas para cumprir horário. Isso o Brasil tem que reconhecer. Na Coreia do Sul e no Japão, cada aluno do curso básico fundamental custa ao país $10.000. E no Brasil, 3 a 3.500. Veja que diferença entre uma nação e outra. As crianças desses 4 países, aos 18 anos, praticamente 95% já concluíram o curso fundamental. No Brasil, apenas 18%. Desses 90 e poucos por cento que concluíram o curso fundamental, 82 entram na universidade. E no Brasil, 18% no sul e 9% no norte e nordeste. A diferença é muito grande. Quer dizer, teremos que investir no curso fundamental, curso primário. Isso dá hoje uma diferença muito grande na nação. Enquanto o PIB per capita dessas 3 nações chega a $35.000, no Brasil chega a 8,5. Quer dizer, veja o que eles conseguiram com isso. A particularidade é que todo o ensino básico fundamental é gratuito. Todos. Até os 18 anos, todo coreano do sul, todo japonês, todos os habitantes da Malásia e da China têm direito a fazer o seu curso até os 18 anos gratuitamente. Antônio Deval, tem escola particular? Tem. Até as escolas particulares desses países têm um subsídio de 80% pago pelo governo, pelo Ministério da Educação. Veja a importância. Então, se você é classe média em um desses países, só paga 20% da escola. E como a pessoa tem vergonha, ele faz questão de pagar, porque é a escola o único caminho para o futuro. E a universidade, doutor Edevaldo? Tem também. As melhores universidades da Ásia estão nessas 4 nações. Tem curso 100% particular, mas a grande maioria também é subsidiada pelo governo. Bolsas, incentivos e o pagamento proporcional de acordo com a renda. Se você é muito rico, paga 100%. Se é pobre, não paga nada. E se é médio, vai um percentual variado, de 20% até 80%. É por isso que o mundo inteiro está indo para a Coreia do Sul, está indo para a China, está indo para o Japão, está indo para a Índia, para poder aprender curso superior de primeira qualidade. Então a única maneira do país sair do fosso que se encontra é educando o seu jovem. O jovem, porque depois dos 18 anos, cada cidadão fica adulto e ele sabe o caminho que deve seguir. Ele vai fazer um grande curso técnico, ele vai entrar na universidade, contanto que ele é um cidadão respeitado e de grande valor para aquela nação. Então, meus amigos, só existe esse caminho: educação. E educar até os 18 anos, principalmente até os 8. Dos 8 aos 12, sedimentar. Do 12 aos 18, fazer aquele jovem participar da sociedade. Outra coisa importante é que até os 18 anos, a principal matéria é a língua pátria. Todo japonês tem que saber japonês, praticamente tem que ser doutor em japonês. A Coreia do Sul, a mesma coisa. Da Malásia, a mesma coisa. E da China também. A língua pátria é a língua
é a matéria mais importante que cada cidadão deve ter. Ele tem que conhecer tudo de sua língua. Depois vem a língua universal, que todos também têm que aprender e ser praticamente doutores, que é a matemática. A matemática é a segunda pilastra desses 4 países que se desenvolveram e estão hoje no primeiro mundo. Porque a matemática é a linguagem universal. O mundo inteiro entende da matemática. Outra língua universal são as artes. Músicas, esporte, pinturas, danças, escrever, poesia. Tudo isso faz parte da terceira pilastra que esses 4 países adotaram. A história da humanidade está na mão dos jovens dessa nação. E por último, esse povo entendeu que existe uma linguagem comercial universal e que todo jovem tem que saber, que é o inglês. Então, aos 18 anos, o inglês é dominado por esse povo como se fosse sua língua pátria, sua língua da nação. Todos sabem falar inglês. Agora, sem esquecer que o principal idioma é a língua pátria. Todos, sem exceção, a partir dos 8 anos de idade, já fala a sua língua e o idioma estrangeiro, que é o inglês. É assim, e foi assim, está sendo assim, que essas nações saíram do fosso que se encontra e hoje está aí. A China, essa potência que nós estamos acompanhando, a Coreia do Sul nem se fala, e o velho Japão com o PIB de 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. Povo educado, povo civilizado, povo que progride. Então só sairemos desse fosso no dia que as nossas autoridades entenderem que é a educação básica a pilastra para tudo. Para tudo. Até para entrar na universidade, que também deveria ser subsidiada. Subsídio na educação é a única solução para o país sair desse buraco. E não faculdades, fábricas como nós temos, escolas básicas fundamentais pífias e uma população de jovens desassistida, sem saber o que vai fazer. Precisamos de jovens educados, com profissões técnicas e que entrem nas faculdades e universidades de grande valor. Só assim sairemos do buraco que nos encontramos. Música de fundo, Ludwig van Beethoven. O alemão, nascido em 1770 em Bonn e falecido em Viena, na Áustria, em 1827. A peculiaridade e particularidade de Beethoven é que em 1800, já com 26 anos de idade, ele desenvolveu uma doença auditiva e ficou surdo. E continuou esse grande homem, esse grande músico que nós temos hoje. Beethoven, uma das maiores autoridades da música mundial. Um abraço. Se disse alguma coisa que não concordaram, me avise. Só a educação tirará o Brasil do buraco. Isonomia para todas as classes sociais. Escola gratuita e boa para todos os jovens dessa nação. Escola particular tem que existir, mas subsidiada pelo governo. Um abraço.